Insurgência do ativismo LGBT. O movimento LGBT não possuía a abrangência política e o caráter identitário que reconhecemos atualmente. Era conhecido apenas como um movimento homossexual, como uma identidade que tinha como pauta reivindicações por direitos civis e não em classes sociais. Tinha incorporado a essas reivindicações e também pelo caráter identitário uma grande vontade em obter recursos que promovessem uma mudança estrutural. Como consequência, o Estado, enquanto instituição reguladora das ações sociais, se tornou o próprio alvo de mudança estrutural como provedor de recursos necessários para que a mudança fosse efetivada. Inicialmente, a luta centrou-se na consolidação de uma identidade homogênea do grupo, como a construção de uma imagem pública mais respeitável e na sua plena integração à sociedade. Apesar das reivindicações por direitos civis ser o pilar identitário do movimento homossexual, ao decorrer das décadas de 40 e 50, o movimento não possuía uma identidade homogênea. Isso se deve a dois fatores. O primeiro refere-se diretamente aos indivíduos homossexuais. Eles ainda não haviam internalizado um sentimento de pertencimento àquele grupo ou movimento, e eles acabaram se isolando e esses indivíduos se encontraram dificuldade que difundisse e concretizasse de maneira mais categórica. Logo, a segregação dos indivíduos resultou em uma fragmentação interna e em um fraco ativismo. O segundo fator que impediu a consolidação identitária do movimento foi as teorias e estudos biomédicos acerca da homossexualidade. Estes estudos biomédicos impactaram significativamente o movimento e a imagem dos indivíduos homossexuais, de forma que relatórios produzidos pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos degradaram o caráter pessoal de gays e lésbicas, e sustentando que os homossexuais encarnavam uma ameaça à segurança nacional. Com a revolta de Stonewall, processou-se uma maior convergência de reivindicações dentro do movimento gay. As fontes de pressões por reconhecimento jurídico e demandas de direitos sociais resultaram em debates ativos em todas as instâncias governamentais dos Estados Unidos. A repercussão desses debates fora tanta que no final da década de 80, nos Estados Unidos, surgiu uma nova linha de teorização para as relações sociais dos gays, denominada queer. Esta é compreendida por acadêmicos como uma das mudanças institucionais mais recentes, que permitiu a consolidação e desenvolvimento dos estudos sobre movimentos gays e lésbicos nas academias, principalmente ao longo da década de 90. Ligado a esse alastramento da teoria, o segundo ponto refere-se ao fato de que o uso da teoria não restringiu-se aos Estados Unidos. Esta repercussão pode ser interpretada como uma difusão das questões inerentes aos movimentos gays preponderantes da época, que tornaram-se características fundamentais da agenda LGBT de forma mais ampla. Com a eclosão do ativismo de gays e lésbicas nos Estados Unidos, notou-se que esse movimento ele não é um movimento que se refere somente às pessoas homossexuais, porque além delas também se juntaram ao movimento outras pessoas que se identificaram com essa reivindicação política, mesmo elas não tendo suas questões sexuais ligadas ao homossexualismo. Na década de 90, os movimentos LGBTs começaram a ganhar um maior espaço de discussão dentro da ONU. Um episódio muito importante para isso, tanto para os movimentos LGBTs, tanto para as organizações, foi a remoção da homossexualidade do Código Internacional de Doenças da OMS. A homossexualidade não é mais considerada uma patologia ligada à desordem psicológica e que atinge a condição humana, mas sim ela passou a ser reconhecida como um direito vinculado aos direitos humanos. Com a alta demanda da população LGBT, alguns estados e ONGs perceberam a necessidade de elaborar meios jurídicos e burocráticos para melhor atender essa população. Com isso, em 2003, em Viena, ocorreu a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, com a elaboração de um projeto de resolução sobre direitos humanos e orientação sexual, que ficou conhecido como Resolução Brasileira, pois participou o Brasil e outros 19 países da União Europeia. Porém, em 2004, esse projeto foi rejeitado devido ao bloqueio de opositores do projeto.
Mesmo que o projeto tenha sido rejeitado, ele teve uma grande relevância, pois ele buscou meios de atender às pautas reivindicadas pelos LGBTs. E a ONU também teve uma grande importância, pois ela fez a intermediação para as questões em pauta. As agências de direitos humanos das Nações Unidas, elas continuaram a desenvolver normas e práticas para combater a violência e a discriminação contra a população LGBT. Porém, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas mostrou-se contrário a essas práticas. Isso porque eles negaram diversas vezes o status de membros consultivos para as ONGs LGBTs e aceitaram pouquíssimas ONGs que realmente se comprometiam com a defesa dos direitos LGBTs. Dos antecedentes à institucionalização da agenda LGBT. O movimento LGBT brasileiro, contextualizado por Simões e Fachini, dividiu-se em 3 períodos, conhecidos por ondas, com ascendência e institucionalização na convivência igualitária, durante o fim dos anos 70. Isso decorreu da resistência do próprio grupo à exclusão em sociedade, principalmente durante o militarismo. Começaram suas reivindicações nos anos 80 e a partir daí ganharam um pouco de apoio do governo e criação de ONGs. A primeira onda tinha o propósito de desvincular a imagem homossexual de condições pejorativas. E também houve durante a primeira onda a difusão de informações acerca de tabus, principalmente em como estabelecer parâmetros de orientação sexual, problematizando sobre a classe LGBT e as prostitutas em área urbana. A segunda onda veio a partir do HIV. A falta de eficiência do governo com a doença fez com que houvesse associação com a classe LGBT. Até chamavam a doença de peste gay, gerando intolerância na sociedade. Mudanças no termo como orientação sexual, a militância carioca Triângulo Rosa e o Grupo da Ação de Lésbicas marcaram a segunda onda. No final da segunda onda, a classe LGBT tinha um pouco mais de liberdade, graças à mídia que começou a mostrar uma imagem menos pejorativa da classe. A terceira onda foi marcada pela Constituição de 87, que até tentaram a descriminalização do homossexualismo, mas fracassou por causa dos poucos votos a favor. E também o combate do governo às doenças sexualmente transmissíveis proporcionou ao Brasil a ter mais direitos humanos direcionados à classe LGBT. Houve a primeira parada gay em 1997, e a partir dos anos 2000, continuaram os avanços com o nome social, sem precisar fazer a mudança de sexo. E logo em 2011, o STF reconheceu a união estável para pessoas do mesmo sexo. Mesmo com todos esses direitos adquiridos, vale informar também que o Brasil está em primeiro lugar na violência contra a classe LGBT. O ativismo gay, que se iniciou por volta de 1940, teve o seu pico de expressividade máxima em 1969, tá? E exerceu grande influência sobre a agenda internacional e também sobre as militâncias na América do Sul, inclusive no Brasil. Apesar disso, a despatologização da homossexualidade só ocorreu na década de 1990 e mostrou-se como um episódio muito importante na conquista do espaço internacional, tá? Assim como o Estado, algumas organizações internacionais apresentaram resoluções que, em tese, atendem às demandas e reivindicações da agenda, mas não apresentam mecanismos de execução apropriados, tá? Mediante isso, o Brasil ele implementou políticas que foram elaboradas a partir das manifestações de resistência e denúncias pela comunidade LGBTQ+, tá? Bem como também promoveu a criação de programas de cunho internacional para o combate à intolerância e também à violência. Dentro desses cunhos que foram criados, teve uma resolução nomeada de Resolução Brasileira de Viena, de 2003, tá? Apesar de tudo isso, os países ainda, inclusive o Brasil, não tem medidas próprias referente à descriminalização, e também não tem medidas próprias referente à descriminalização, e também não tem medidas apropriadas para lidar
com isso, né? E isso não tem que ser apenas uma questão de filosofia, de escola, mas também é uma questão de política pública, também é uma questão do Estado. O Estado tem que intervir nas questões de preconceito, descriminalização, tem que intervir em penas mais rigorosas, né? Tem que ter uma inclusão muito maior. Tá? Isso é uma obrigação do Estado, porque faz parte de políticas públicas, né? Demanda, sim, de pessoas que fazem parte do Estado, né? Então, não é somente a escola, os professores, professores de filosofia ou algumas jurisprudências que têm que lidar com isso, né? Movimento LGBT. O que é o movimento LGBT? É um movimento social, civil, que busca defender a aceitação das pessoas LGBT na sociedade. Apesar de não ser um movimento centralizado e organizado nos seus mais diversos núcleos ao redor do mundo, existem inúmeras organizações não governamentais que atuam nesse sentido, oferecendo apoio e representação para esta parcela da sociedade. E o que significa essas letras LGBT? Representa as lésbicas, os gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, pansexuais, queer, intersex, assexuais, e o sinal de mais é utilizado para representar as pessoas que não se sentem representadas pelas siglas, pelas letras que nós vimos aqui anteriormente. E quais são os objetivos do movimento social, do movimento civil LGBT? Eles estão sempre enfrentando ondas de preconceito e de ódio. Portanto, o movimento LGBT age em busca da igualdade social, por meio da conscientização, com os seguintes objetivos: a criminalização da LGBTfobia, o fim da criminalização da homossexualidade e das penas correlatas, o reconhecimento social da identidade de gênero, o fim do tratamento das identidades trans como patologias, fim dos tratamentos de cura gay, casamento civil igualitário, permissão para casais homoafetivos adotarem crianças, respeito à laicidade do Estado e fim da influência religiosa nos processos políticos, políticas públicas pelo fim da descriminalização, e o fim dos estereótipos LGBT na mídia e representatividade na comunidade, nos meios de comunicação. Então, o primeiro movimento histórico LGBT ocorreu nos Estados Unidos no dia 26 de junho de 1969, onde eles ou a comunidade LGBT fez manifestações violentas que duraram em torno de 6 dias. Vários policiais iam no bar Stonewall, onde várias pessoas da comunidade LGBT frequentavam, e ocorria muita humilhação entre eles, violência e tudo mais. Com isso, as manifestações eles conseguiram garantir seus direitos civis, e dia 28 de junho é comemorado mundialmente como Orgulho LGBT. Então, o primeiro movimento histórico LGBT no Brasil ocorreu na década de 70, onde foi criado um jornal chamado Lampião da Esquina e Xana com Xana. Esses jornais eles falavam sobre as violências que as pessoas da comunidade LGBT sofriam, e era proibido haver esse ato político para que não houvesse mais a proibição desse jornal. E aí, com isso, dia 19 de agosto, foi proclamado mundialmente como o Orgulho Lésbico. Vou falar um pouco sobre legislação e direitos adquiridos pela população LGBT. Um deles é casamento e união estável. A possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo, também conhecida como união homoafetiva, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. A adoção, a lei civil não estabelece nenhuma discriminação a respeito de orientação sexual ou da identidade de gênero dos adotantes. Assim, tanto solteiros como casais homossexuais podem adotar. A reprodução assistida, então o provimento do Conselho Nacional de Justiça número 52 de 2016 regula atualmente o registro do nascimento dos filhos gerados por meio de técnicas de reprodução assistida de casais hétero e homoafetivos. Direitos sucessórios,
Então, o cônjuge sobrevivente ou convivente em uma união estável, em uma relação heterossexual ou homossexual, tem o direito à herança, pensão por morte e auxílio reclusão, segundo a ordem estabelecida no artigo 1829 do Código Civil, né? Proteção contra quaisquer formas de violência. Então, muito embora não tenha ainda uma lei específica para isso, mas a lei número 11.340 de 2006, que institui medidas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica, explicitamente estabeleceu sua aplicação para relações homossexuais. Refúgios e direitos. Então, a perseguição motivada por orientação sexual ou por identidade de gênero é reconhecida no Brasil como causa para reconhecimento da condição de refugiado a estrangeiros, nos termos da Lei 9.474 de 1997. Direito ao nome e à identidade de gênero. O direito à modificação do prenome e do gênero da pessoa no registro civil, independentemente da adoção de procedimentos de transgenitalização, tem sido reconhecido judicialmente em ações individuais propostas na Justiça Estadual. Direito à saúde e à previdência social, né? Tem alguns artigos aí que fazem parte, né? Mas eu vou falar os principais. Então, o artigo 1º, essa portaria institui a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, né? A Política Nacional de Saúde Integral LGBT, no âmbito do SUS, com o objetivo geral de promover a saúde integral da população LGBT. Artigo 2º, né, a Política Nacional de Saúde Integral LGBT tem os seguintes objetivos específicos, vou falar alguns principais. Ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas necessárias. Garantir acesso ao processo transexualizador na rede do SUS nos moldes regulamentados. Promover iniciativas voltadas à redução de riscos e oferecer atenção aos problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios femininos e masculinos para travestis e transexuais. No artigo 3º, né, a elaboração dos planos, programas e projetos e ações de saúde serão observadas as seguintes diretrizes, né? O principal aí seria o respeito aos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, contribuindo para a eliminação do estigma e da discriminação decorrentes das homofobias, como a lesbofobia, gayfobia, bifobia, travestifobia e transfobia, consideradas na determinação social de sofrimento e de doença. E o artigo 4, né, compete ao Ministério da Saúde apoiar técnica e politicamente a implantação e implementação de ações política nacional da saúde integral LGBT nos estados e municípios. LGBT tem também o direito ao trabalho. Os Ministérios Públicos Federais do Trabalho e estaduais podem atuar no sentido de garantir formação profissional adequada e programas de inserção de transgêneros. Outro direito também é o direito à educação e à igualdade de condições de acesso e permanência na escola, e cabe ao Ministério Público adotar medidas que visem garantir a igualdade efetiva de acesso e permanência na escola por parte de todos, nos termos do artigo 206.1 da Constituição Federal, incluindo-se no projeto político-pedagógico, o PPP, e regimento escolar, de todos os níveis de ensino, conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, de raça ou etnia, de enfrentamento à homofobia e à transfobia, e ao problema da violência doméstica e familiar. Outras normas relevantes em matéria de saúde LGBT são a Portaria 2803 de 2013, que o Ministério da Saúde redefine e amplia o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde, o SUS, a Resolução 1955 de 2010 do Conselho Federal de Medicina estabelece procedimentos para a realização de cirurgias de transgenitalização. A Portaria 513 de 2010, o Ministério da Previdência Social assegura aos dependentes de união estável entre pessoas do mesmo sexo as garantias previstas no regime geral de previdência social, no que se refere a benefícios previdenciários. Em âmbito internacional, os chamados princípios de Yogyakarta apresentam uma consolidação abrangente da legislação de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. São muitos os princípios, porém destacamos alguns principais. O princípio 1, direito ao gozo universal dos direitos humanos. 2, direito à igualdade e não discriminação. 4, o direito à vida. 6, o direito à privacidade. 8, direito ao julgamento justo. 19, o direito à liberdade de opinião e expressão. O 22, o direito à liberdade de ir e vir. O 24, o direito de constituir família.
Além das leis já citadas, apresentamos também algumas das principais normas e políticas públicas federais e de alguns estados relacionados à igualdade de gênero e orientação sexual. Tem também alguns planos e programas. O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT traz as diretrizes e ações para a elaboração de políticas públicas voltada para esse segmento, mobilizando o poder público e a sociedade civil organizada na consolidação de um pacto democrático. O Brasil sem homofobia, o Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra o LGBT e promoção da cidadania homossexual. Alguns dos atos do Poder Executivo são o Decreto 8.727 de 2016, que garante o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito de administração pública, federal direta, autárquica e fundacional. A Resolução 4 de 2011, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, estabelece recomendações aos departamentos penitenciários estaduais, garantindo o direito à visita íntima para casais homossexuais. A Lei Estadual de São Paulo 10.948 de 2001 dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual e dá outras providências. Tem muitos outros direitos para o público LGBT, porém esses foram o destaque e sendo também alguns dos principais, ok?